Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos aqui já chamar a nossa convidada. Mas antes eu queria dizer para vocês que tem um aviãozinho aqui embaixo, que é para que vocês possam enviar essa live para quem está precisando saber sobre o nosso tema de hoje, que é ansiedade e pânico, né? Da ansiedade ao pânico, com a doutora Nayana Holanda, ok? Nós temos feito algumas lives aqui com ela, tem sido bem bacana, as pessoas têm pedido para que a gente faça mais lives, inclusive as perguntas de hoje foi uma enquete que a gente fez lá aqui na rede. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Sejam bem-vindos à nossa live hoje, da ansiedade ao pânico, com a doutora Nayana Holanda. Aguardando aqui ela entrar. Obrigada pelos que já estão aqui, por terem vindo participar da live. Eu vou ativar aqui embaixo já as perguntas, porque aí vocês podem mandar perguntas e vai aparecer aqui para todo mundo. A gente vai responder na medida do possível. Tem muitas perguntas aqui que vieram da enquete que a gente fez aqui na rede também. Então vai ser bem bacana. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente, para quem já tá aí. Enviei novamente aqui a solicitação. Vamos mandando um aviãozinho e convidar. Opa! Olá! Olá, boa noite. Eu tava ficando preocupada, porque tava aqui Olha aí, aguardando. Pois é, e eu vendo aqui e tentando, mas eu acho que foi um demorazinha aqui da internet, mas deu certo. Acho que é da internet mesmo. Tudo bem com você? Tudo bom, Nájila? Como é que vai? Tudo bem. Então, assim, eu tava até falando aqui, né, o pessoal, a gente tem recebido muito feedback bons das nossas lives com você. Esse papo sempre gostoso, esclarecedor, né? E que nós precisamos tanto, né, desse conhecimento. Sim. Assim, a gente aprender, se informar sobre saúde mental pode contribuir muito para a nossa qualidade de vida, né, Nájila? Exatamente, porque às vezes a gente mesmo se deixa adoecer, né? Sim. Então vamos começar, fazer bem-vindos aqui todos que já estão aqui com a gente. Obrigada aqui por estarem aqui. A nossa live de hoje com a doutora Nayana Holanda tem como tema da ansiedade ao pânico. Como eu falei, a gente já tem algumas perguntas que vieram da enquete que a gente fez aqui na Rede do Vale. Mas eu vou ativar aqui as perguntas. É muito legal essa nossa interação mesmo. Quando as pessoas perguntam, acho que vai enriquecendo a live. Uhum. Então, gente, vocês podem aí mandar as perguntas aqui embaixo, ó. Tem uma interrogaçãozinha que vocês podem ir por lá e já enviar a pergunta que vai aparecer aqui na nossa tela para a gente poder responder. E o aviãozinho para enviar aí, não esquece do aviãozinho. Compartilhar com os amigos, né? Com quem você acha que pode se beneficiar também dessa conversa. Exatamente. Então vamos lá, doutora Nayana, vamos iniciar aí com a primeira pergunta, né? O que é ansiedade? Porque assim, a ansiedade hoje em dia está muito debatido, né? As pessoas vêm falando muito sobre isso, principalmente agora após a quarentena e essa questão toda da crise do Covid. E aí eu queria que você esclarecesse, né, aqui para o nosso público que está aqui, o que é realmente a ansiedade. Pois é, gente. A ansiedade, ela é um mecanismo do nosso organismo que serve como se fosse uma espécie de defesa. Quando a gente começou a se desenvolver como ser humano, lá na época pré-histórica, né? A gente precisava de uma certa ansiedade. E quem tinha uma ansiedade, vamos dizer, mais desenvolvida, se dava bem. Como assim?
Por exemplo, uma pessoa, os homens que iam caçar, né, em busca dos alimentos, enfim. Às vezes a gente realmente podia se deparar com um animal que era muito amedrontador, enfim. E essa nossa ansiedade, ela fazia com que a gente antecipasse o risco. Então a gente antecipa a ameaça, eu me preparo para aquilo. Eu posso ser atacado, sei lá, por um animal, ou eu posso entrar numa situação perigosa e eu vou me proteger, né? Eu vou levar uma arma, uma lança para me proteger, eu vou evitar certos caminhos para me proteger. Então a ansiedade, ela pode ser adaptativa, vamos dizer assim, que é no sentido de ela nos antecipar alguns riscos. E aí a gente conseguir se proteger. A questão é que, principalmente agora, né, com o desenvolvimento mesmo da sociedade, a gente começa a ter muitos fatores estressores. E não é mais o risco de eu ser atacado por um animal. Mas eu tenho estresse no trabalho, aí eu tenho medo de ser demitido ou de perder a minha função. Eu tenho estresse no meu relacionamento. Eu tenho estresse com a minha família, né? Eu tenho estresse no dia a dia. Seria, assim, a quantidade de preocupações, né? Porque naquela época a preocupação do homem era caçar. Caçar para sobreviver, né? Exatamente. E hoje em dia é tantas coisas. E a gente tem ouvido muito falar que com a internet, com a rede social, as pessoas estão adoecendo mais da ansiedade. Porque a ansiedade, pelo que eu entendi você dizer, todo mundo tem. Eu fico ansioso, normal, por o que vai amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação, vou fazer uma prova, eu fico com aquela ansiedade, né? É normal. Aquele que a gente chama friozinho na barriga, vamos assim dizer, né? Exatamente. Mas a doença mesmo, quando ela passa dessa ansiedade normal para a doença. Exatamente. Aí é quando a gente não tem, ou porque não tem uma defesa tão bacana diante do estressor, ou eu, na verdade, começo a perceber que o estressor está muito intenso ou está muito frequente, aí ele começa a trazer problemas para a minha vida. Por exemplo, eu passo a maior parte dos meus dias ou com um sofrimento relacionado àquela ansiedade, aquele medo, aquela preocupação tá me fazendo sofrer. Eu começo a ter problemas no meu dia a dia, por exemplo, eu não me concentro mais tão bem, eu não faço meu trabalho do mesmo jeito, eu fico mais irritável e aí eu me estresso com meus familiares, brigo, discuto mais, né? Quando eu vou estudar, não consigo estudar do mesmo jeito, me dá um branco às vezes. Então, alguns sintomas, vamos dizer, disfuncionais começam a aparecer. Então, quando é que virou um problema? Quando eu passo a sofrer na maior parte dos meus dias com aquela ansiedade e também quando ela começa a atrapalhar o meu funcionamento no dia a dia. Tem uma pergunta aqui do Herbert, acho que é isso o nome dele. É sobre luto. Não tem muito a ver com o tema da live, mas eu acho importante a gente responder o que é, quando é que o luto vira depressão. Pronto. Só responde aí rapidinho para a gente poder seguir. Pronto, Herbert. Quando a gente fala de luto e depressão, a gente está falando, o luto é uma elaboração de uma perda, né? Então, todo mundo que tem alguma perda, não só de uma pessoa conhecida que faleceu, mas também realmente a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, né? Um divórcio, isso também é uma perda e você vai viver um luto. Esse luto, ele tem alguns dias, né, que você vai elaborando e depois você vai recuperando o seu funcionamento. Quando você tem uma tristeza muito intensa, um sofrimento muito intenso, uma dificuldade de ter prazer em algumas atividades. Porque quando a gente está no luto, se eu tenho uma comida que eu gosto muito, eu ainda consigo apreciar, né? Às vezes eu estou vivendo um luto, mas eu ainda consigo, vamos dizer, ter reatividade no meu humor para algumas coisas. Mas quando esse humor começa a ser pouco reativo, o sofrimento é muito intenso, dura mais do que 2 semanas, começando a prejudicar o meu dia a dia, atrapalha meu sono, atrapalha meu apetite, eu começo a ter pensamentos muito negativos, desesperança, aí pode estar se tornando um episódio depressivo e vale a pena procurar ajuda. Um profissional. Muito bom. A segunda pergunta que eu tenho aqui do pessoal é: a ansiedade sempre associada ao mal-estar, falta de ar e temor pela morte? Que é muito dessa questão que a gente acabou entrando da depressão, né? Ela está sempre associada ao mal-estar, à falta de ar e ao temor da morte? Porque, assim, outra coisa também, né, que eu queria perguntar, não, acho que não tem aqui essa pergunta, mas existe a ansiedade e existe a depressão, e muitas vezes elas parecem que se confundem, né? Como você falou, e alguns sintomas para o Herbert, da questão de quando é que o luto vira uma depressão, acabou que descreveu alguns sintomas também da ansiedade.
Sim, a ansiedade e a depressão, elas podem vir juntas. Inclusive, é um especificador de episódio depressivo. Existem episódios depressivos com sintomas ansiosos, né? Então, podem ser dois transtornos juntos, mas pode ser meio que um misto, né? Um pouquinho dentro do outro. Muitos transtornos ansiosos cursam também com sintomas depressivos. Realmente, às vezes, são duas coisas separadas que correm paralelamente, mas eles podem um entrar um pouquinho no outro. A ansiedade, ela está muito relacionada ao que a gente vinha falando. Essas preocupações excessivas, né? Esse temor, essa angústia, pode ter essa sensação de branco às vezes, ter dificuldade para concentração, tensão muscular muitas vezes, né? Às vezes a pessoa pode ter, vamos dizer, sintomas físicos, sensação de falta de ar, aperto no peito, enfim. A depressão, ela está mais relacionada a esse humor entristecido mesmo. Então a pessoa pode ficar triste, desanimada, sem energia, pode ter dificuldade para concentração também, tem pensamentos mais negativos, de desesperança, as coisas não vão dar certo, enfim, e pode chegar a ter pensamentos de morte, né? Desejar não estar aqui, desejar não estar vivo, né? Enfim. Então, é como se a ansiedade tem mais a ver, vamos dizer, com preocupação, medo, temor e alguns sintomas físicos. E na depressão é mais tristeza mesmo, sabe? Desânimo, falta de interesse, de prazer. Vamos diferenciar um pouco assim. Falta da vontade de viver, né? Isso, de voltar à rotina, de ter vida normal. E já que você falou aí em sintomas físicos, né? A nossa próxima pergunta era sobre isso, né? Sobre os sintomas psicossomáticos dentro da ansiedade. Porque a gente sabe, a ansiedade, doença da mente, né? Mas como é que ela se apresenta aí no nosso corpo físico? Sim, a ansiedade é uma doença, vamos dizer assim, primariamente, né, mental, claro, né, tá aqui, começa, vamos dizer, no cérebro, mas ela se manifesta com muitos sintomas no corpo da gente. Então, desde a cabeça aos pés, a gente vai encontrar alguns sintomas ansiosos. Por exemplo, a gente pode ter uma aceleração no peito, né, uma aceleração no coração, uma sensação de palpitação, a gente pode ter sensação de falta de ar, a gente chama, às vezes, Nájila, da respiração suspirosa, sabe assim, às vezes o paciente diz, eu quero dar aquele suspiro profundo e não consigo. Aí eu fico tentando, aí tem gente que diz, minha respiração fica curta, eu fico com falta de ar, até que finalmente ele consegue fazer um suspiro, ele fica mais tranquilo. Então tem essa sensação, às vezes, de aperto no peito, falta de ar. Pode ter sintomas gastrointestinais, então náusea, uma dor na barriga, né, uma azia, uma queimação, desconforto, às vezes inespecífico. Pode ter alteração do hábito intestinal, então às vezes fica mais preso, o intestino fica mais solto. Pode ter tremor, sudorese, ou seja, a pessoa ficar suando mais, pode ter tensão muscular, então realmente a pessoa sente aqueles músculos mais enrijecidos, mais tensos e às vezes dolorosos mesmo, então sente dor nas costas, às vezes tem a cefaleia tensional, né, que é aquela dor de cabeça também associada a isso, então a gente pode ter esses sintomas físicos variados. Muitos sintomas físicos, né, Verdade. gente? Então, para quem acha aí que era só alguma coisa da mente, é importante a gente ficar de olho nesses sintomas que vêm da mente, mas que também a gente consegue sentir no nosso corpo, né? Eu acho que aí já é um alerta para a gente perceber que realmente pode estar havendo aí algum problema, né? Sim, sim. É um alerta, justamente. Às vezes a pessoa acaba frequentando profissionais, procurando algum motivo para uma doença física, né? Porque eu tenho dor de barriga e fico com a mão suando frio, né? Fico com o coração batendo acelerado, deve ter algum problema de coração e às vezes é um transtorno ansioso. Muito bom. A próxima pergunta é qual a diferença, que eu acho que a gente meio que já respondeu, né? Da ansiedade por transtorno de ansiedade. Só para deixar mais claro aí que existe, como a gente já falou no início, aquela ansiedade que realmente é normal do ser humano, e aí quando ela se torna também um transtorno, né? Exatamente, quando você já tem aquele sofrimento importante, quando você tem também esses sintomas atrapalhando o seu dia a dia, atrapalhando o seu funcionamento, você começa a ter um transtorno. E que a ansiedade, como a Nájila falou, é normal do ser humano, todos nós teremos. Quando a gente vai fazer uma prova, é normal a gente ficar um pouco ansioso. Vou fazer uma apresentação em público, é normal uma ansiedade primeiro encontro. O primeiro encontro, né? Normal. E seria de nós sem aquele friozinho na barriga do primeiro encontro, né? Exatamente, que dá até um gostinho bom, né? Assim, as emoções. Então, isso aí
normal de qualquer pessoa. E isso até defende a gente, como a gente falou. Se você não tivesse essa emoçãozinha, você não se prepararia tão bem para uma prova, né? Para uma apresentação, você não se prepararia para um primeiro encontro em que você está muito interessado, né, naquilo. Então, a ansiedade às vezes ajuda a gente a se preparar melhor para ter um desempenho melhor naquela atividade ou para que a gente evite ameaças, né? Eu vou me preparar bem porque amanhã eu vou andar de bicicleta X quilômetros, eu vou todo preparadinho de cotoveleira, de capacete e tudo. Então, a ansiedade, ela serve para isso também, né? O problema é quando ela passa a gerar sofrimento e muita disfunção na vida da gente. Aí se tornou um transtorno. Exatamente. É muito interessante isso, né? Uma coisa que no nosso cérebro, né, é essencial, mas se a gente não cuidar, ela acaba virando uma doença. Exatamente, exatamente. Assim, começou com um funcionamento, né, adaptativo e pode se tornar um problema, realmente. E como é que se dá isso, né? Qual seria, assim, um tipo de gatilho, por exemplo? Eu tenho uma ansiedade normal e, de repente, eu começo a sentir que essa ansiedade, ela está aí me atrapalhando, está trazendo alguns sintomas que eu não tinha antes, eu não estava sentindo esse tipo de coisa, eu começo a perceber que tem algo de errado. Quando é que esse gatilho aí começa? A gente tem uma combinação de dois fatores. Primeiro, é alguma predisposição genética. Então, às vezes, a gente já traz mesmo da nossa família, né, esse componente genético que pode ajudar você a ter mais facilidade para o transtorno ansioso. Outra coisa, realmente, é o ambiente. Aí, como é que é o ambiente? É os estressores a que você está submetido. Então, se é um trabalho muito estressante que você lida, se você tem uma pessoa, um relacionamento muito conflituoso, é um estresse a mais. Se você tem, às vezes, uma situação, vamos dizer, socioeconômica muito difícil, pode também gerar maiores estressores na sua vida, né? Se você se expõe a muita violência, na região onde você mora, por exemplo, é também mais estressor, né, para a sua vida. E também tem um pouco das nossas defesas. As nossas defesas, né, psicológicas, também misturam as duas coisas. Eu posso já ter uma herança genética de ter defesas mais enfraquecidas, então eu tenho menos capacidade de resolução de problemas, menos resiliência, né? Que hoje a gente fala muito em resiliência. Muito. Isso traz um pouco da genética também, como também traz um pouco da nossa educação, da nossa cultura, das nossas experiências na infância e adolescência. Então eu posso ter aprendido melhor as minhas defesas psicológicas, o meu repertório de defesa pode ser melhor e pode também ser mais insuficiente. Então, a combinação dos estressores, que podem ser intensos ou menos intensos, com as minhas defesas, com a minha predisposição genética, acaba podendo gerar um desequilíbrio e aí vem o transtorno ansioso. Entendi. Então, é realmente quando algo sai ali do normal. Você falou sobre resiliência, né? E a resiliência é uma palavra que eu gosto muito, né? Porque a nossa vida ela é assim, né? Cheia de desafios. Não adianta a gente não veio aqui para isso, né? Para ter uma vida de só tranquilidade, de só felicidade, tá tudo sempre bem, apesar de nas redes sociais o pessoal aí tá todo mundo sempre bem, sempre 100%. Mas a gente sabe que a vida real não é assim, né? Que a gente tem realmente aí os desafios. E eu acho a capacidade da resiliência muito importante, justamente por conta disso. Entender que aquilo ali é um momento que vai passar e que eu tenho que aprender com esse momento e ser resiliente, né? Voltar ao que eu era antes, após esse momento difícil passar, né? E essa capacidade de lidar com isso, né? De você ter aquela resiliência, aquela maleabilidade diante daquilo, se readaptar diante daquele problema, né? E continuar, como você disse, né? Continuar apesar dele, né? Você se recuperar. E é interessante que pós crise, vamos dizer assim, a gente também sai com mais aprendizado, né? Então a gente sai mais forte. Eu acho que aí é que é o segredo, né? Focar no que você aprendeu e não no que você perdeu, né? Ou não no que você deixou de viver, porque é isso que eu ia te perguntar agora, né? Como é que eu trabalho isso na minha mente quando eu estiver passando por um momento difícil, complicado? Como é que eu trabalho isso na minha mente, usando aí a resiliência, para não adoecer, né? Para não passar a ficar doente, a ter um transtorno aí de ansiedade?
Pois é. Normalmente a gente sempre recomenda que a pessoa que está vivendo essa dificuldade, tudo, ela tente enxergar aquilo como um problema e que aquilo não define toda a vida dela, né? Então a minha vida não se resume a isso, que você consiga entender tudo que você tem além daquele problema, que são as suas capacidades assim, de compensação, a sua capacidade de resolução de problemas, a força que você tem, né? O apoio que você tem em relação às pessoas, em relação às suas habilidades, em relação às suas virtudes, e tentar tratar aquele problema como parte da tua vida e parte da tua rotina hoje, mas que ele nem é infinito, né? Nem ele é enorme, ele não preenche toda a sua vida. Então que a gente tente enxergar o problema, assim, analisá-lo meio que vendo de fora, né? Como ele uma parte de tudo Verdade. isso. Porque às vezes a gente tem justamente aquele medo, né? Mais uma vez, quando a ansiedade é patológica, tem até uma coisa, Nájila, que a gente encontra na pessoa muito ansiosa, quando isso é patológico, a gente vê a atenção até seletiva. Então é como se eu fico atento e concentrado no problema e tudo que há de bom e as ferramentas que eu tenho para lidar com aquilo é como se eu não enxergasse. E aí eu só enxergo o problema, né? Então que a gente volte a Meio nossa também atenção para o todo. que me paralisa, né? Meio também que a gente fica meio que paralisado, né? E aí é onde tem que entrar alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita para que você não fique nesse estado, né? E quanto mais tempo você ficar nesse estado, eu acredito que mais rápido essa doença aí, ela tende a avançar, né? Sim. E aí, quando você percebe que você não tá conseguindo sozinho, não, tá muito difícil, eu tô tentando usar as minhas ferramentas, as minhas habilidades, tô usando estratégias que eu usei em crises anteriores e não está sendo suficiente, peça ajuda. Inicialmente, você pode pedir ajuda a quem tá perto de você, um amigo, um familiar, e se for preciso, peça ajuda profissional, né? A gente tá aqui Exato. realmente para ajudar, para apoiar e para tornar essas dificuldades um pouco mais leves. E tratar como uma doença mesmo, né? Porque Sim. às vezes chega ao ponto de ser tratado como uma doença e vai precisar de medicação, vai precisar de ajuda para poder aí regular tudo isso, né? E é meio que a gente já tinha falado na live da semana passada, né? Aquele preconceito, né? De ir ao médico, de ir ao psiquiatra. Muitas pessoas têm medo do psiquiatra, né? É. De dizer que está indo ao psiquiatra, de reconhecer que precisa ir ao psiquiatra, quer ser aquela pessoa forte, que dá conta de tudo, né? E aí adoece. E aí, quando adoece, não vai poder dar conta de nada mais, né? É verdade. É verdade. A gente tem que entender que vencer esse preconceito, vencer esse estigma só vai trazer benefício para a nossa vida, né? Com certeza. Exato, porque o psicólogo, o psiquiatra, é a mesma coisa do médico, do cardiologista, né? Uhum. Porque do cirurgião, porque são partes da medicina diferentes que cuidam de áreas diferentes, né? Por exemplo, Exatamente. o psiquiatra cuida do nosso Da mente. cérebro, da nossa mente, né? Então, a gente encarando isso, né, como uma verdade, não existe mais aquilo de que só quem vai ao psiquiatra é quem tá meio maluco, não existe isso, né? Sim, E com aí, certeza. quebrando isso, eu acho que a gente consegue fazer com que consiga equilibrar novamente mais rápido, né? E isso não avance até para uma depressão depois, uma coisa mais séria ainda, né? Sim, com certeza. Com certeza. É como qualquer outra doença. Quanto mais cedo você tratar, mais leve vai ser você passar por ela, né? Mais rápido você vai se recuperar. Exatamente. É, E assim, é possível curar, é uma pergunta, né? Ansiedade com métodos alternativos, como esporte, meditação. A gente sabe que o mindfulness está muito em alta, as Sim, pessoas muito. falando muito sobre isso, higiene do sono. Como é que é isso para você? Isso é bem interessante, Nájila, porque assim, quando a gente fala de transtornos mentais como doenças que de fato são, né, como a gente vinha falando, elas também têm gradações em relação à gravidade. Então eu tenho transtornos ansiosos mais leves, eu tenho os moderados e tenho os mais graves, a depender da sintomatologia e da repercussão na vida da gente. Então, se eu tenho um transtorno mais leve, principalmente esses mais leves, na maioria das vezes você não vai precisar de medicamento. Então, eu posso sim, né, vamos dizer assim, resolver aquele problema com terapia, com psicoterapia, e ela está indicada sempre. Então, eu nem vou dizer assim, o leve pode ser só métodos alternativos. Eu sugeriria realmente que nos leves
assim como nos moderados e graves, a terapia está sempre indicada. Mas quando você tem um episódio mais leve, até alguns moderados, pode ser só a psicoterapia e esses métodos alternativos. A atividade física, né? Algo que você se engaje, que você exerça, né, com frequência, porque o ideal é que você faça pelo menos 4 vezes na semana, né? Não é uma atividade física que você faz uma vez por semana, mas que você faça com regularidade, né? Aquela atividade física, a higiene do sono realmente, que você cuide do seu sono adequadamente. O sono, ele é muito importante para a nossa saúde mental, né? A gente negligencia muito o sono, né? Principalmente no início da vida. Eu fui uma pessoa assim, né? A gente quando mãe, quando estudante, né? A gente acaba negligenciando muito o nosso sono e depois é que a gente começa a sentir os efeitos disso. Hoje eu sei, com toda certeza, que eu preciso dormir bem para no outro dia estar bem. Se não acontecer isso no outro dia, eu vou fazer minhas atividades, mas eu não vou desempenhar tão bem quanto se eu tivesse conseguido ter aquele sono reparador, sabe? Aquele sono que quando você acorda feliz. Revigorada, né? Importantíssimo. E, Nájila, você faz uma coisa legal. Eu sei, assim, que eu preciso dormir bem e eu sei mais ou menos o número de horas que eu preciso dormir. Sim, isso é muito importante, que é esse autoconhecimento. Então, a gente precisa também se conhecer os seus limites, conhecer, assim, até onde você pode ir. Então, isso também é muito importante, você respeitar os seus limites, né? Se cuidar até porque mesmo. Se eu não me conhecer e eu começar a sentir algo, eu não vou saber o que é, não. O que foi que eu fiz que de errado ou de diferente por eu estar sentindo isso, né? Sim. E às vezes no corre-corre a gente ignora, como eu falei, negligencia muitas vezes, né? O que a gente está sentindo. Então, hoje eu preciso cuidar de mim para eu poder cuidar das responsabilidades que eu tenho, que aumentaram muito. E a gente sabe que a gente estava falando do homem que antes só se preocupava em caçar, hoje a gente tem que se proteger. É muita insegurança, é trabalho, é crise econômica, é família, enfim. É muita coisa, a sociedade em si, né? A pressão da sociedade em si. É muita coisa realmente para a gente dar conta, né? Exatamente. E aí entra também realmente como método que às vezes a gente chama assim de alternativo, mas que na verdade está cada vez mais bem recomendado, é a meditação mesmo, a mindfulness, né? Ela ajuda demais, gente. Ela tem muito benefício para lidar com sintomas depressivos, ansiosos, até com dor crônica, por exemplo, para quem sofre muito com fibromialgia ou algumas outras cefaleias, né? Dores de cabeça, enfim. A meditação mindfulness, ela pode ajudar demais. Então, ela também é bem indicada para todas as fases e as gravidades, vamos dizer assim, de transtornos ansiosos. E aí, quando a gente fala daqueles moderados a graves, né, os mais graves realmente podem precisar, a maioria precisa, também de tratamento farmacológico. E aí é interessante que quando a gente vê para esses casos, é melhor só a terapia ou é melhor só a medicação? O que foi mais bem esclarecido na ciência é que é melhor a combinação deles. Então, a terapia e a medicação, além dessas outras técnicas sempre, né? De ajuste de sono, de meditação, enfim. Então, para esses casos mais graves, a farmacologia, né? A medicação, ela geralmente é necessária também. Verdade. Então, assim, é procurar ajuda de onde a gente conseguia ir de todas as formas, né? De todos os lados profissionais e métodos, né? Eu já li uma pesquisa, assim, onde fala que o Mindfulness tem trazido muito resultado. Existem pesquisas sérias com respeito a isso, né? Provando a eficácia dela, né? Mas me diz uma coisa, qual a diferença de meditação e Mindfulness? Porque, assim, antes era muito meditação, meditação, meditação. E agora surgiu o Mindfulness. O mindfulness é como se fosse uma ciência agora, né, que está sendo desenvolvida, é como se fosse um braço da meditação, é um tipo de meditação, vamos dizer assim. Existiam antigamente, por exemplo, várias técnicas de meditação que existem até hoje. Então tem aquela coisa, a meditação, você vai fechar os olhos e vai tentar não pensar em nada. Aí tem muita gente que diz, eu não consigo não pensar em nada, né? Principalmente quem é muito ansioso não consegue, isso acontece. Mas nem sempre é assim. A mindfulness, por exemplo, não é assim. Mindfulness, em inglês, né, a tradução seria atenção plena. Então, é você voltar plenamente a sua atenção, mas é no momento presente. É aqui e agora. Eu vou evitar todos, quando vem um pensamento de ruminação, de lamentação do que aconteceu no passado, eu tento gentilmente voltar os meus pensamentos novamente para o presente. Para viver o agora.
Para viver o agora. Aí, de repente vem um pensamento de preocupação lá na frente. Tal coisa vai acontecer. Não, eu também gentilmente tento trazer o meu pensamento pro aqui e agora. Quando eu faço aqueles minutinhos de meditação, usando a técnica de mindfulness, eu vou realmente pensar no agora. Eu tô sentindo, eu tô respirando, eu vou sentir a minha respiração, eu vou observar o que eu tô sentindo. Eu tô com frio, eu tô com calor, a minha roupa tocando o meu corpo. A gente chama até de uma parte da técnica de escaneamento corporal. Então, eu vou o que eu tô sentindo no meu pé, como é que eu tô sentindo na perna, como é que a minha perna tá tocando a cadeira, né? O meu cabelo tá voando porque tem um vento. Então, você vai se concentrando completamente no momento presente. E isso, gente, é tão interessante quando a gente pratica, quando você encerra a sua sessão, assim, o seu momento de mindfulness, você parece assim, poxa, que legal, parece que eu recebi uma massagem relaxante, parece que eu passei um momento, assim, Você percebe, né? É muito legal e realmente é muito, vamos dizer, além, não é nem só de relaxante, sabe? Não é nem só isso, é também uma coisa mesmo de recarregar energias, de aliviar ansiedades, de aliviar angústias. É muito bacana. A gente pode até depois conversar um pouco mais sobre mindfulness, Nájila, que eu acho que se dá tempo hoje, se não der tempo hoje, a gente fala, porque assim, existe mesmo algumas técnicas, e o que eu percebo é que existe aplicativos demais, técnicas demais, e na pesquisa que eu fiz, né, porque eu comecei a praticar o mindfulness, não necessita, né, desses aplicativos tudo, até porque a maioria deles traz essas técnicas de 20 minutos, 30 minutos, e eu não faço com esse tempo ainda, eu não consigo, né? Meu tempo é mais reduzido. Eu iniciei agora, né? Sim. Então, a gente pode ajudar as pessoas aqui a fazer em casa, com algumas dicas, né? Iniciar aí esse autoconhecimento, porque também é isso, né? O mindfulness ajuda aí no autoconhecimento e no foco, na concentração, né? Que isso trabalha o cérebro, é isso que é importante a gente falar aqui, né? Que esse exercício trabalha o nosso cérebro, faz com que ele funcione melhor. É isso? Sim, exatamente. E é isso mesmo, viu, Nájila? Inclusive, olha só, pra gente se interessar mais, deixar aqui vamos dizer, um desejinho pra gente conversar isso num próximo momento. Às vezes a gente A Rose colocou aqui, amanhã vou atrás desse mindfulness. Pronto, já vamos... A Josana, eu também, Rose. Já vamos então, a gente pesquisar. precisa falar sobre isso. E é legal porque às vezes até exames de imagens cerebrais, tipo tomografia e ressonância, mudam com a prática de mindfulness. Eu li sobre isso. Existem estudos, né? Sim. Já sobre isso, mostrando essa eficácia, assim, da prática na melhora do nosso cérebro. Exatamente. E aí, Nájila, como você falou, tem muito aplicativo, tem muita coisa, mas depois a gente tira esse momento para a gente falar aqui com o que a ciência diz, né? A gente vai falar o que a Eu falo isso com experiência própria, né? Quando eu fui pesquisar aplicativo, apareceu um monte. E aí, qual é o que eu posso aqui... Né? E acabou que eu fiz eu fiz o meu próprio método, pesquisei, estudei e aí elaborei o meu próprio método dentro dos fundamentos, claro, do mindfulness e aí comecei a praticar. Pois a gente depois vai conversar juntinho aqui, que eu acho que vai ser bem legal e vai ser proveitoso para as pessoas. A Rose tinha perguntado sobre farmacologia, mais atrás, já faz um tempinho que ela falou. Eu não sei muito bem o que ela quis dizer assim, porque ela só vamos falar sobre farmacologia. Eu acho que sobre a medicação, no caso, para o transtorno de ansiedade. Isso. Antes de falar da farmacologia, eu queria só reforçar que eu vou até citar algumas coisas aqui, mas é muito importante que vocês entendam que cada pessoa é um indivíduo diferente. Não existe medicamento que serve para todo mundo, né? Tem medicações que são maravilhosas para uma pessoa, às vezes a sua vizinha se deu super bem com aquele tratamento e você pode ter péssimos efeitos colaterais com aquilo e não funcionar para você. Então, o medicamento tem que ser individualizado e por isso você tem que procurar um profissional, procurar um médico, de preferência até um psiquiatra, né, que é o especialista na área, para te prescrever e para te avaliar. Mas, assim, quando a gente faz, por exemplo, transtornos ansiosos, né, transtornos de ansiedade, em geral existem sim alguns medicamentos que são da classe dos antidepressivos, vamos dizer assim. E aí, nessa classe dos antidepressivos, a gente tem alguns, por exemplo, assim, muito conhecidos da maioria das pessoas, a fluoxetina, a paroxetina, né, a sertralina. Então, são tipos de medicamentos que podem ser usados. Importante lembrar que esses medicamentos, eles não são comprados assim, chega na farmácia e compra, né? Realmente, o profissional tem que prescrever direitinho.
precisa de receituário especial. E, assim, é muito importante que cada pessoa seja bem avaliada. Cada um deles tem um perfil específico. Tem pessoas que se beneficiam mais, tem pessoas que se beneficiam menos. Alguns vão tolerar mais, outras menos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas essa classe de medicamentos, vamos dizer, antidepressivos, que a gente chama de antidepressivos, mas que não servem só para depressão, né? Eles podem ser usados no tratamento da ansiedade a longo prazo, essa ansiedade crônica. Por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, a gente pode tratar com eles. Mas, acho que foi até uma pergunta que a Rose falou, em uma crise, a resposta é imediata? Né? Não é imediata. Esse tipo de medicamento a gente faz e o tratamento é a longo prazo, como eu falei. Nos transtornos ansiosos, às vezes você vai perceber a resposta lá com 6 semanas. Então, 1 mês e meio até. Então, realmente não é imediato. É uma medicação que demora a fazer o seu efeito. Demora a fazer efeito. Aí o seu profissional, né, que lhe acompanha, ele vai avaliar se você vai conseguir tolerar bem até esse prazo, né, enquanto você vai se recuperando e melhorando da ansiedade, ou se você vai precisar de algo nesse período para tornar, vamos dizer, esse início de tratamento mais confortável. Aí vai depender do caso também. Mas a questão da resposta imediata que ela falou, eu acho interessante quando a gente fala da crise de pânico, né? Porque Exato. o pânico... A gente já vai agora... Exatamente, eu tenho uma crise de pânico, vamos dizer, eu tenho num mês, tenho outra no outro mês e tenho outra 6 meses depois. Às vezes eu não posso esperar um tratamento que vai demorar tanto, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente precisa de algo mais imediato. Antes, eu acho que a gente ia falar, né, Nájila, o que é mais ou menos um transtorno de pânico, né? Ou uma crise. Isso, é isso que eu ia perguntar, né? A gente já falou sobre ansiedade, né? Sobre até os graus da ansiedade. E também da importância da ansiedade na nossa vida, que nós não vamos aqui achar que eu sou uma pessoa ansiosa, eu tô doente, porque existe aí os níveis, né? Mas o nosso tema, da ansiedade ao pânico, né? Quando é que sai da ansiedade? Porque dentro da ansiedade tem as crises de pânico, né? Então, quando é que sai da ansiedade aí para o pânico, que seria também a resposta aqui da pergunta da Rose, que seria o tratamento imediato, né? Porque quando a pessoa está em pânico, é pânico. Quando eu preciso de uma resposta rápida, né? Porque assim, gente, quando a gente fala de transtornos ansiosos, nós temos vários tipos. A gente descreveu aqui a ansiedade e tem, assim, um que é mais, vamos dizer, que caracteriza bem o transtorno ansioso, é o transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa passa pelo menos 6 meses da vida tendo quase todos os dias esses sintomas de ansiedade, de preocupação excessiva, etc. Aí, dentro dos transtornos ansiosos, a gente tem alguns outros também. Por exemplo, fobia social ou ansiedade social, que é aquela pessoa que fica muito desconfortável para fazer algumas atividades em público. Não só apresentar algum trabalho em público, mas às vezes só falar, às vezes só comer em público é desconfortável, a pessoa acha que está sendo julgada, está sendo avaliada e é desconfortável. É também um transtorno ansioso. Nós temos também as fobias específicas. Quem tem medo, vamos dizer, de barata, né? Tem medo de avião. Às vezes a pessoa tem aquela fobia específica. Também são sintomas ansiosos, né? Ansiosos em relação a barata. Ai, meu Deus, eu não posso ver. Ou avião, eu não posso andar. Às vezes limita a vida da pessoa. Ela deixa de viajar com medo daquilo. Então, também seria uma fobia específica. Uma coisa que precisaria ser tratada, né? Isso. Aí tem também, por exemplo, o que a gente chama de agorafobia, que é aquela pessoa que tem angústia ou em ambientes abertos, assim, com muita gente, ou às vezes em ambientes fechados. Como também, é o nome? Agorafobia. Agorafobia. Isso. A agorafobia existe isolada, mas existe também junto com outros sintomas ansiosos. Então, é um desconforto muito grande da pessoa de ficar em alguns ambientes, por exemplo, ambientes em que tem muita gente, né? Ambientes grandes, ambientes abertos, ou em transportes públicos, por exemplo. Eu estou no ônibus, eu não consigo ficar lá, eu fico com muito medo. Ou em ambiente fechado, tipo dentro de uma agência bancária que está fechada lá, ou às vezes numa fila, eu tô numa fila enorme, dá uma angústia. E isso tem um pouco, Nájila, da pegada, assim, de eu ter medo, de me sentir mal e não ter a quem pedir ajuda, não ter como sair. Então, eu tô no meio da multidão, eu tô dentro de um ônibus, eu tô dentro de uma agência bancária lotada. Então, eu fico com angústia de passar mal e não ter como pedir ajuda, não ter como fugir, não ter como sair dali. Tem um pouco disso. Então, a agorafobia também tem tá dentro do grupo, né, dos transtornos ansiosos. E aí tem o transtorno de pânico,
né? O transtorno de pânico, ele está associado a crises de pânico recorrentes, que muitas vezes nem está relacionada a um medo específico. Assim, não é do nada vem a crise do pânico, né? Não tem um fator específico. E a pessoa começa a ter, vamos dizer, sintomas de evitar certas situações, com medo de ter crise de pânico, né? Sofrer com ansiedade antecipatória de ter uma nova crise de pânico. Então, o transtorno é quando as crises de pânico são frequentes e você começa a, vamos dizer assim, viver com medo de ter uma nova crise, evitando determinadas situações de ter uma nova crise. Quais seriam os sintomas, né, do transtorno de pânico? Pronto. O ataque de pânico, a crise de pânico, o paciente vai ter medo, principalmente. A primeira coisa é um medo muito intenso e súbito. Então, se eu tenho uma ansiedadezinha que estava aqui, né, no nível, vamos dizer, alto, né? Aqui é o normal, aqui é o nível de ansiedade que eu vinha na minha vida. Na crise de pânico, Nájila, ele vai lá para cima. Ele faz um pico bem mais alto do que era o que eu já tinha de ansiedade, vamos dizer assim. E aí vem aquele medo muito intenso e súbito de ou morrer, ou de perder o controle, ou às vezes até de enlouquecer, sabe? É como se fosse a iminência de uma tragédia na minha vida. Qualquer um de nós, vamos dizer assim, se a gente estiver diante de uma rua, de uma avenida movimentada, e uma pessoa conhecida nossa, uma pessoa querida nossa, tá lá no meio da rua e tá vindo um carro em alta velocidade, qualquer um de nós vai ter um desespero, né? Vai acontecer uma tragédia, uma iminência, alguma coisa tem que ser feita. Então, a crise de pânico ou o ataque de pânico, ele tem isso, é como se fosse uma iminência de uma tragédia. A pessoa tem esse mesmo desespero. E aí, junto disso, vem sintoma físico, né? Eu tô desesperada, eu tô achando que ou eu vou morrer, ou eu vou perder o controle, ou eu vou enlouquecer, né? Tem aquela sensação muito desconfortável, e aí tem palpitação, coração acelerado, muito suor, às vezes aquele suor frio, sensação de falta de ar, pode ter sensação de desmaio. Até 20% das pessoas que têm um ataque de pânico de verdade desmaiam, né? Realmente experimentam essa síncope, né? Esse desmaio. Pode ter dor, desconforto abdominal, náusea, vontade de vomitar, né? Aquele enjoo. Então, tem uma sintomatologia física associada a esse desespero. Associada ao medo. Isso, e esse medo, Nájila, é tão intenso e é tão verdadeiro que, por exemplo, eu tô nessa situação, aí eu começo a ter o coração mais acelerado. Eu tenho certeza que eu tô morrendo do coração. É diferente do que a gente estava falando, daquela pessoa ansiosa, preocupada, que tem medo de estar doente, que tá com medo. Ah, eu tô com dor de cabeça, será que eu tenho um tumor? E aí tem aquela ansiedade que vai ali cronicamente, né, preenchendo os dias dela. Nesse caso, não. É tipo assim, eu vou morrer agora do coração. Não é que será que eu tenho uma doença, sabe? E a maioria das pessoas pede ajuda imediatamente. Tipo assim, tenho que ir no hospital, tenho que ir num posto de saúde, eu tenho que ir em algum lugar porque eu, E é eu vou morrer. interessante, né? Eu já tive, assim, uma pessoa próxima a mim que teve uma síndrome do pânico e eu a levei ao hospital imediatamente porque ela dizia exatamente isso. Eu vou morrer do coração, meu coração, vou morrer do coração. E não conseguia respirar direito, a gente correu para o hospital. Quando chegou lá, o médico fez algumas perguntas e olhou e disse, você está com ataque de pânico, né? Exatamente. E assim, fisicamente, realmente, assim, de fato, você não tem nada no coração. Você está é na mente, mas você está sentindo no seu corpo. Isso, e é importante que a gente tenha esse acolhimento que você teve também, Nájila, de entender isso, que a pessoa está vivendo aquele medo muito intenso e aquela sensação realmente de real. Morte iminente, é totalmente real, né? Eu posso dizer que é real depois desse episódio que eu presenciei. E pro nosso cérebro, Nájila, é como se estivesse vivendo aquela cena que eu te descrevi. Tem uma pessoa querida minha no meio de uma avenida movimentada e tá vindo um carro em alta velocidade. É aquele desespero de uma tragédia iminente, né? Então é isso, é muito verdadeiro mesmo. E em geral, ela vai começar em torno, assim, vamos dizer, do início da vida adulta, em torno dos 25 anos, em média. Mas pode acontecer tanto desde a infância, a adolescência, como até os idosos. Então tem uma predisposição maior, né, nesse início da vida adulta, mas pode acontecer em qualquer idade. Então, isso é muito importante mesmo pra gente. E aí, quando a gente tem essa crise de pânico, ela pode estar presente, Nádia, em outras doenças ansiosas, como eu te falei, da fobia específica, né? A gente falou aqui de quem tem muito medo de barata. Pode ser que uma pessoa que tem esse medo... Alguém colocou aqui que tem pânico de aranha também. Pronto. Ela pode ter uma crise de pânico
quando vê uma aranha, por exemplo, né? Ou seja, a crise de pânico, ela pode ser desencadeada por algum fator específico de medo. A Cássia colocou aqui, eu fiquei assim sem conseguir estar em ambientes que tenha muita gente depois é que meu pai faleceu. Pronto, e justamente, olha só, esse medo de onde tem muita gente poderia ser essa agorafobia que ela tinha, e aí ela começou a ter o transtorno depois dessa perda dela, né? Ela começou a ter, vamos dizer, essa sintomatologia, que, como a gente falou, é um tipo de transtorno ansioso. Então, não se manifesta com aquela ansiedade crônica, mas se manifesta aí com esse medo, né, de estar em ambientes muito E aí, cheios. quando ele é recorrente, né? Aí é o transtorno do pânico. Aí é onde tem que procurar ajuda, porque já pode ter virado realmente um transtorno, né? Porque, como Exatamente. você falou, a gente pode ter o pânico devido a uma situação extrema que a gente está ali vendo iminentemente acontecer. Mas, e também depois de um fato traumático, como o falecimento de um ente querido, né? Sim, sim. Mas E se aí, isso ficar recorrente, aí sim é um momento... sim, aí eu acho importante a gente lembrar só uma coisa. Como eu falei, você pode ter crise de pânico associada a alguns fatores estressores, algum estresse da sua vida, algum problema que você teve no trabalho, aquele problema se repete, você pode ter uma crise de pânico, isso pode acontecer, mas a crise de pânico também pode vir do nada. Então, isso também deixa a pessoa com muita angústia, né? Eu tive uma do nada, então a qualquer momento eu posso ter uma de novo, né? Que a pessoa começa a ter medo de ter novas crises, que aí caracteriza mais aí o transtorno medo de pânico. de ter novamente pode gerar novamente, né? Exatamente. A Josana, ela já perguntou 2 vezes aqui, vamos responder a pergunta dela. Ela quer saber sobre os ansiolíticos, né? Se os ansiolíticos resolvem taquicardia. Pronto. Quando a gente fala de tratamento, é como eu falei, quando a gente fala do tratamento crônico, que seria essa classe de antidepressivos, né, que é um tratamento mais a longo prazo. Os ansiolíticos, como ela cita, podem ser o que a gente chama de benzodiazepínicos, tipo aqueles remedinhos tarja preta, vamos dizer assim. Alguns realmente podem ser usados na crise de pânico, principalmente naquelas crises mais graves e que eu preciso de uma resposta mais rápida. Aí eu posso precisar do benzodiazepínico. Por exemplo, o alprazolam, né? Um exemplo. Então, pode. Aí, Rossana, quando você faz esse tipo de medicamento, você alivia a ansiedade, aquele pico, como eu falei, né? A pessoa já pode ter uma ansiedade basal ou tá normal. Aí você faz um pico de ansiedade. O pânico, a crise de pânico, vai lá pra cima esse pico. Aí esse medicamento pode aliviar o pico e trazer você pro teu padrão normal. E aí ele alivia não só a taquicardia, mas vai aliviar a angústia, o medo, o desespero, vai aliviar o suor, o tremor. O que você tiver, ele vai aliviar, porque a base... Lembrando que uma coisa que eu estava pensando aqui que é importante a gente deixar aqui, né? Esse alerta. Não é porque a minha irmã, a minha tia toma o ansiolítico e eu acho que eu estou com crise de pânico, ou realmente estou, aí peço me dá um remedinho seu aí para eu tomar, para eu ficar mais calma, né? E a gente, infelizmente, a gente sabe que isso é comum, né? Sim, com certeza. E até porque, gente, às vezes a gente confunde, assim, leigamente, a gente confunde uma coisa com a outra. Então, o que é um antidepressivo, o que é um ansiolítico, do que é que eu preciso, e o que deu certo com a tua parente, ou o que deu certo com a tua vizinha, com a tua amiga, pode não dar certo para você. Então, é muito importante procurar o profissional. Pode até piorar a situação, né? Pode piorar. E a gente vê muito, viu, Nájila? Às vezes pessoas que chegam com tratamento super inadequado e que depois, assim, de a gente ajustar o tratamento, a pessoa diz, ai, meu Deus, eu sou outra pessoa. Porque vinha fazendo tratamento errado que estava até agravando o problema, né? Porque aí, por exemplo, a minha tia toma umas gotinhas lá do tarja preta dela, eu vou tomar, né? Sem orientação médica individualizada. Tô ansiosa, né? Tô ansiosa, vou lá, né? Compro, consigo lá, compro e fico tomando. Você pode desenvolver uma dependência àquele medicamento, você pode desenvolver tolerância àquele medicamento. Quando você resolver parar, pode ter síndrome de abstinência, aí a sua ansiedade vai ser maior ainda, ou seja, atrapalhou todo o seu tratamento só porque você não procurou o profissional para te ajudar. Esse ponto que você falou é bem importante, né? Porque muitas vezes não há necessidade de eu ficar na fase de tomar remédio para o resto da vida, né? E aí quem vai avaliar isso é o médico, não eu, né? De ficar tomando e achar que eu tô bem, né? E aí ficar fazendo isso para o resto da vida.
É, Sim, porque... A Rose teve pode outra falar. pergunta aqui, né, da Rose, como ajudar essas pessoas, né, nesse Pronto. momento de pânico? Por exemplo, eu comentei aí da pessoa próxima a mim que sofreu isso, né? Eu fiquei assim, a minha atitude foi, coloca no carro e leva para o hospital, tá morrendo, Sim. né? E quando chegou lá que o médico falou, eu fiquei, e agora, né? É, já fica aquela situação. Mas, Nájila, é tipo, é isso mesmo. Assim, primeira coisa, a pessoa tá tendo a primeira vez na vida, você não sabe se aquilo é pânico ou se de fato é algum mal-estar mesmo, respiratório, cardíaco. Então, muitas vezes é preciso, principalmente na primeira vez ou nas primeiras vezes, a gente pedir um auxílio numa emergência mesmo, para que o clínico geral avalie a paciente, né? Porque até então a pessoa estava bem, como você falou, a gente assim, talvez estivesse em um estado ansioso, mas ninguém percebeu, né? Ela não falou, não procurou se cuidar, e aí veio aí o pico, e quando veio o pico, ficou todo mundo meio que assim surpreso. O que que é isso? É ataque cardíaco mesmo? Então vamos para o hospital, porque, né? Exatamente. E Ela assim, não quando a tinha gente. histórico, né? Assim, não vinha se tratando, não tinha histórico, foi assim mesmo, de uma hora para outra. Aham, aham. E aí, quando a gente fala de doença psiquiátrica como um todo, isso vale para todas, né? É doença, diagnóstico de exclusão, que a gente chama. Eu preciso excluir as outras coisas. Então, eu tenho que ter segurança que a pessoa não tem uma doença clínica, né? Para eu dizer que é da mente. Já que eu não tenho um Sim. exame para dizer é da mente, é psiquiátrico, é psicológico, eu preciso fazer os outros, excluir os outros. Então, numa primeira crise de pânico, é comum e ok você ir no hospital mesmo para ver se está tudo bem realmente. Depois que o diagnóstico é dado, você sabe que a pessoa tem um transtorno do pânico, ela começa a ter o sintoma novamente. Primeira coisa, acolhimento, né? Vamos acolher essa pessoa. Não julgue, não xingue, não critique, não diga pare de besteira, pare de frescura. Isso não ajuda, né, gente? Então, vamos acolher. Uma outra coisa que é interessante, aí eu acho que é uma dica, uma das dicas dessa live de hoje, gente, existe uma recomendação de, diante da crise do pânico, a gente fazer uma técnica de respiração que pode nos ajudar. Muito De bom. certa, né, de certa maneira, distrai um pouco a nossa mente daquele pico ansioso. E aí, às vezes, realmente nem precisa de medicação. Então, nem todo pico precisa de remédio para cair, não. Inclusive, ele vai cair, independente. Não existe ninguém que vai ficar no pico o resto da vida, né? Ele dura, é raro até ele durar mais de uma hora. Geralmente são poucos minutos. Então, ele vai cair. A gente pode ajudar para cair mais rápido. Pode ser que seja tão grave, a pessoa desmaiou e tudo precisa de medicação? Pode. Mas o que todo mundo se beneficia são técnicas não farmacológicas antes, vamos dizer assim. Muito importante você estar falando, né? Porque a gente falou aqui de crise de pânico e acho que tu ficou todo mundo meio em pânico de E, ter isso. E essa questão de você dizer que não vai ficar ali, né? O dia todo, ou sim, dias, né? Geralmente é horas, né? no máximo. Sim. Normalmente são 20 a 30 minutos, né? É uma média. Então, é Chegando raro em uma passar de hora. uma hora, né? É raro passar de uma hora. Então, vai passar, vai cair esse pico, independente de qualquer coisa. O nosso corpo faz isso. Mas E é esse claro que às exercício vezes. da respiração, Pronto. como Aí, como é seria? que é o exercício da respiração, gente? Primeira coisa, você vai tentar respirar fundo, realmente. E a gente recomenda uma respiração mais diafragmática. O que é isso? O diafragma é aquele músculo que está entre o tórax da gente e o abdômen, né? Quando a gente respira bem fundo, ele cai um pouquinho. Quando a gente expira, ele sobe. Você vai Uhum. tentar fazer uma respiração que você não perceba, Nájila, muito, o seu peito expandir. Porque não é para o peito expandir muito, é para o diafragma mexer, sabe? Você tenta fazer uma inspiração profunda sem encher muito o peito de movimentar. Você tá só movimentando o diafragma principalmente. E aí você tenta contar mais ou menos até 4 nessa inspiração, né, lenta, prestando atenção até 4. E aí espera um pouquinho e você vai expirar contando até 6, né? A expiração demora um pouquinho. Então, vou soltar o ar como se fosse assim levemente, suavemente, contando até 6. Quando você vai inspirar, você pode pensar assim, eu tô sentindo um cheiro de uma flor. A gente fala, cheira aquela flor. Então, eu vou passar contando de 1 a 4, né? 4 segundos tentando inspirar o cheiro daquela flor, que é muito forte o cheiro. E eu vou tentar inspirar suavemente. Depois eu vou soltar. Como é que eu vou soltar? Vai ser como se eu estivesse soprando uma vela. Mas eu não quero apagar a vela, tá? Então, eu Então, quero só... é nasal. Pelo inspira, você vai sentir a flor, né? Então é pelo Inspira, nariz. nariz, e E expira, solta então, pela no caso. boca. É, Ah, e solta pela boca, como se fosse soprar a vela. Então, eu vou soprar a vela,
mas eu vou soprar a vela sem querer apagá-la. Olha que interessante. Então, eu tenho que ser suave, né? Então, é como se eu fosse soprar uma vela sem querer apagar. Eu vou soprando suavemente por 6 segundos, né? Contando até 6. Isso aí, gente, essa respiração diafragmática, essa concentração que a gente volta para a respiração nesse momento, em geral, já traz um alívio bem bacana da ansiedade. Já ajuda. Então, se Olha você aí, tá com gente, que alguém, dica boa aí para ensine. vocês passarem. Manda essa live, o aviãozinho aí. Às vezes as Vamos, pessoas vamos têm compartilhar. essas crises de pânico e não contam, não falam, né? Sofrem sozinha. Então, a informação é importante. E essa Sim, dica aí é uma dica que você pode fazer. A gente falou aqui sobre tratamento imediato, né? Aí tá aí uma exatamente. coisa que é Exatamente. imediato, né? Exatamente, muito mais benefício do que você dar um remedinho pro teu amigo, que você não sabe se vai ser bom para ele, é melhor você fazer essa técnica. E além disso, você vai procurar ajuda. Dependendo do caso, pode ser que a pessoa tenha uma medicação de resgate, principalmente aqueles mais graves. Se ele tiver a prescrição dele, o médico passou, você, se tiver a crise, vai tomar essa medicação, aí você toma. Se não for o teu caso, não vai tomar, vai fazer a técnica da Até porque, é como respiração. você falou, né? Para diagnosticar se tem realmente algo, né? São várias coisas que são investigadas, né? E de forma exclusiva, né? Vai ali excluindo algumas coisas para poder realmente chegar no diagnóstico correto, né? É um estudo, né? Da vida da pessoa, Isso. né? Se a pessoa já teve efeitos colaterais com outras medicações, onde a gente vai evitar algumas específicas. Se a pessoa já tem outras doenças clínicas, a gente pode precisar evitar algumas. Ou O seja, a gente vai. fator genético. Isso, a história familiar, né? Então a gente vai gerar, vamos assim, bolar uma estratégia individualizada para aquela pessoa, com ou sem medicação e com as orientações que ela precisar. Mas aí, como a gente falou, a medicação é uma coisa realmente para o médico avaliar, mas essa técnica, por exemplo, de respiração serve para todo mundo, o acolhimento serve para todo mundo, o apoio para buscar ajuda serve para todo mundo. Oi, cortou, mas voltou. Tá. Infelizmente, a gente só tá com 5 minutinhos. A Josana até falou aqui, pena. Alguém falou pena que tá acabando, e a Josana falou Pena. que era muito importante esse tema, que gostou muito, que amou. Que Queria bom. live todo dia. Quarta teremos mais. Olha aí. Eu acho, Nádia, que é legal porque temas assim. É claro que a psiquiatria é um mundo e tem muita coisa mais leve, mais grave para a gente discutir. Mas eu acho que tudo que traz para o dia a dia da gente, né? Eu acho que ajuda. Técnicas que tragam assim melhor qualidade de vida para a gente, para que a E gente nesse também possa. formato de live é muito bom, né? Porque Sim. às vezes você busca o famoso Google, né? E aí tem muitas coisas, tem que ter muito cuidado no que você está pesquisando, né? Se aquela Uhum. pesquisa é comprovada mesmo, né? É um artigo Sim. sério, de uma instituição séria, é comprovado, É né? sim. E assim, a questão de procurar o médico, né? Que é o que Exatamente. realmente vai saber lhe dizer o que está acontecendo, lhe ajudar a entender o que está acontecendo. Exatamente. E como a gente sempre fala aqui, eu acho muito legal o cuidado de vocês. Trazer profissionais, né, da área, Da profissionais área. especializados, que é legal porque o que a gente está discutindo aqui, gente, é ciência, né? Tudo baseado em ciência, em estudos, pesquisas. Exato. Não é da minha cabeça, não é da Nájila. Isso é muito estudo, trabalho, pesquisa, ciência. E é isso que a gente quer trazer para vocês, informação de qualidade mesmo, né? Para a gente Exatamente. melhorar até a qualidade de vida, né, das pessoas. Então, gente, obrigada para quem esteve aqui na live, obrigada pela participação. Gostei muito da participação de vocês, das perguntas. Muito legal. Realmente foi muito esclarecedora, como alguém comentou aqui. E assim, a Eliette colocou aqui que a gente fala de forma simples. E é isso mesmo, né? A proposta do Vale da Saudade com essas lives, trazendo profissionais da área para falar sobre o assunto, é para falar de forma simples, para que as pessoas entendam. Não adianta eu falar aqui, você falar em uma linguagem da medicina e a pessoa sair daqui sem entender nada, né? Então é um bate-papo. Né, o autoconhecimento, informação, né, de forma Sim. simples, dicas básicas que a pessoa pode fazer ali até conseguir chegar até o profissional para ajudar, né? A gente sempre fala, sempre tem que procurar o profissional, não se automedicar, né? Realmente fazer a coisa da forma correta. Vai ficar gravado assim, viu?
A Lisa perguntou. Então, doutora, se despede aí, que a gente só tem 2 minutinhos. Pois é, gente, muito obrigada mais uma vez. E é isso mesmo, a gente quer trazer informação de qualidade e não adianta a gente trazer informação de qualidade se ela não chegar até vocês, né? Então tem que ser de um canal simples, bacana, dinâmico, para que chegue a vocês da melhor maneira possível. Sou muito grata por essa participação aqui, adoro o grupo e acho muito legal a ideia de vocês. E estou aqui, contem comigo e a gente vai ter próxima semana de novo. Quarta-feira tem de novo, às 20 horas a gente espera vocês aqui. Obrigada, doutora. Um beijo. Obrigada. E até a próxima. Beijão, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.